Prazer conhecer vocês. Meu nome é Cídio Mauro Oliveira, do setor do ensino religioso na Secretaria de Educação, e a gente vai começar uma nova série de aulas de ensino religioso. Parabéns ao pessoal do 6º ano, já se adaptando nos anos finais, e nós vamos começar com a aula de 6º ano, que é uma aula que fala do eu, do outro, de nós todos e o transcendente. E nesse contexto, o respeito ao outro. O transcendente e o respeito ao outro. Para a gente poder falar sobre respeito, sobre a relação com o transcendente, a gente está focando naquela nossa individualidade. A religião é algo que as pessoas trazem do contexto da família. Então a gente começa pela relação do eu com o outro. Em família mesmo, no contexto, até na relação entre irmãos, a gente aprende o que é relacionamento. Então a gente começa o nosso relacionamento no contexto da família. O contexto da família é um contexto intimista. Então ali na família é que nós vamos ter os primeiros conflitos. Já imaginou 2 irmãos disputando o mesmo brinquedo? Às vezes dá encrenca. Então vem o pai e a mãe, então eles já começam ali a ensinar o que é relacionamento. E depois a gente vai para a escola. Muito cedo na nossa vida, às vezes a gente está na creche, a gente já tem que se relacionar com pessoas da nossa idade. E daqui a pouco a gente vai para a escola. A escola é um outro tipo de relacionamento. Porque na escola a gente tem um convívio com pessoas estranhas, pessoas que não são da nossa família, são de outras famílias. E o que é o relacionamento com o transcendente? Talvez essa palavra seja meio complicada para você que está chegando agora nos anos finais do 6º ano, mas transcendente você já conhece esse prefixo trans, né? Quando você faz um transporte, um caminhão que faz um transporte, leva de um lugar para outro. Pois transcendente é a projeção que a gente faz no contexto da religião, que a palavra transcendente vem de trans e ascendente. Você pode acompanhar no slide a definição do que seja transcendente. O que excede os limites humanos, o que é superior, o que é sublime, o que é elevado. Então, quando alguém professa uma religião, ele professa uma relação com um ser que está acima do mundo físico. Olha o segundo significado de transcendente. Aquilo que transcende, que está além da natureza física, do mundo físico, das coisas do mundo metafísico, uma entidade espiritual. E o que a gente quer demonstrar nessa aula é que a relação com o outro tem que refletir essa nossa relação com o transcendente. Há um versículo na Bíblia que espelha isso muito bem, né? Ninguém que diz que ama a Deus, a quem nunca viu, não pode deixar de amar aquele a que vê sempre. Então é um desafio para nós o relacionamento. Então está aí valores humanos e valores transcendentais. Quais são os valores humanos? Respeito a si e ao outro. É um valor aprendido em família. Já mencionamos isso, né? No contexto da família, a gente aprende a respeitar a nós mesmos, cuidar bem de nós mesmos, né? Em família, você aprendeu a escovar os dentes, você aprendeu a cuidar, alimentar-se bem, você aprendeu a respeitar os avós. Então, a gente aprende a cuidar de si, mas também aprende a ter um relacionamento equilibrado com as outras pessoas. A relação com o transcendente implica respeito ao outro. Como é que alguém pode dizer, eu tenho uma religião, mas não respeita o outro, não é? Isso é uma contradição. A religião também é um valor aprendido em família. Uma religião que não prega, que não estabelece o respeito ao outro, a gente pode dizer que nem religião é. Eu acho que nem existe essa religião, né? Porque uma religião que não diz que se deve respeitar o outro não tem valor como religião. Isso é um valor transcendental. Então toda religião deve pregar o respeito ao outro. A religião deve ampliar os valores de respeito a si e ao outro. E a pessoa que não tem religião? A pessoa que não tem religião, ela tem uma filosofia de vida, mas qualquer filosofia de vida deve privilegiar, manter, defender o respeito ao outro. Pode até existir uma família que não tenha religião, mas os princípios éticos, o que é um princípio ético? É um princípio que estabelece regras de relacionamento na sociedade.
Então, os valores de relacionamento são individuais, familiares, na família que eu aprendo os meus valores individuais, e são coletivos. Quando eu chego na escola, eu começo a pôr em prática os valores que eu trouxe da minha família. Então, cuidar de si, cuidar do outro e cuidar da coletividade é um valor que está até acima da religião e acima de qualquer filosofia de vida. De repente, você tem uma filosofia de vida que prega o desrespeito ao outro. Ou você tem uma religião que, de modo distorcido, já houve guerras entre religiões. Então, muitas vezes, você pode encontrar a culpa não é nem da religião e nem da filosofia de vida. Muitas vezes é do ser humano que não aprendeu o quê? O respeito ao outro. Vamos ver os modelos de procedimento que a gente deve ter? Em família, respeite todos na sua casa. Organize o seu quarto, as suas coisas pessoais. Isso é uma disciplina que você vai levar para o resto da vida. Vai levar para a escola, você vai organizar bem o seu material, vai levar depois para o seu setor de trabalho. Arrume, organize, ajude as pessoas da casa a limpar e organizar. Se você já limpa o seu quarto, você já ajuda a pessoa que ajuda a sua mãe, ou você já se ajuda, já ajuda a sua própria mãe. Faça silêncio quando você estiver fazendo as tarefas. Escolha um lugar, sabia? Você deve privilegiar as tarefas. Aliás, agora nessa fase, o estudo é em casa, a escola está em casa, então crie um ambiente de estudo positivo para você. Eu disse ali não ao celular, no sentido de você ficar egoisticamente preso ao celular e esquecer das pessoas. Às vezes a gente ficava tão preso ao celular que a gente não se relacionava com as pessoas. Mas agora o celular é muito útil. Fale com o seu professor, aprenda com ele como lidar com o celular para que o seu estudo melhore ainda mais. Cuidado, não entre em conflito com ninguém na sua família, trate os idosos com respeito. As crianças devem ser valorizadas e os idosos devem ser valorizados. Eles têm um exemplo de vida, sabedoria para nos ensinar. Isso são valores que você deve praticar em família. E os valores que você deve praticar na escola? A escola é o meio caminho entre a família e a sociedade. Pontualidade. É claro que agora a gente não está indo na escola, mas já estamos planejando um retorno. Quando houver retorno, talvez modifique um pouco o modelo de sala de aula, por causa da gente evitar aglomeração dentro da sala. Mesmo assim, pontualidade. E dessa vez vai haver regras que você vai ter que cumprir no sentido dessa questão de evitar a contaminação. Preste atenção a essas regras. Cuide do espaço escolar. Agora o teu espaço escolar está em casa, cuide do espaço escolar dentro de casa. Na escola, espere a sua vez para falar. Preste atenção às orientações do professor. Agora a gente está recebendo orientação, mas tem muita gente que tem dificuldade com a internet. Então, o esforço para ter um lugar de concentração, de estudo em casa, para valorizar o aprendizado. É uma época que a gente está enfrentando desafios, mudança de comportamento, mas a gente precisa valorizar as oportunidades de estudo. Ande devagar, respeite as filas agora até mudaram, né? As filas agora têm que ter um distanciamento. Pois é. Então, respeite esse distanciamento, estude em silêncio, não é? Agora a gente tem que ter higienização, tem que ser uma série de regras. Respeite essas regras, isso é muito importante. Isso é a sua vida no contexto fora de sua casa, no contexto da escola. Já já a gente está voltando para ela, não é? E a vida em sociedade? Fora de casa, fora da escola. Respeite o espaço do outro. A gente agora está vivendo um tempo em que a gente tem que ter cuidado nisso até, para não se aproximar muito. Temos que ficar protegidos com máscara. Se tocarmos em alguma coisa, lavar as mãos ou usar álcool em gel. Chegou em casa, direto para o banho, coloca a roupa para lavar. Isso é o reflexo do nosso comportamento na sociedade. Seja gentil e educado com as pessoas, entender que os seus direitos e os direitos dos outros são os mesmos direitos, assim como você quer ser respeitado, você precisa respeitar, haja com prudência, seja reflexivo, busque amadurecer no teu relacionamento com o outro. Tenha amizades, as amizades são importantes, mas às vezes, por trás de uma conversa, existe uma má intenção.
Então você tem que ter maturidade. Aí que eu disse que você tem um relacionamento, tem que ter um relacionamento equilibrado em casa. Teu pai e tua mãe vão te orientar quem são as pessoas para você estabelecer amizade com elas. Os idosos também têm experiência nesse sentido. Isso é importante. Seja amável e pronto a ajudar. E evite os palavrões, não é? Para ofender as pessoas. A gente não gostaria de ser ofendido, então a gente não deve também ofender. Então são aspectos práticos que a gente deu aqui do comportamento nosso intimista na família, do comportamento nosso na escola. A escola é o nosso meio termo entre a casa e a sociedade, o nosso comportamento na sociedade. Agora tem umas recomendações gerais que eu gostaria que a gente terminasse a aula com essas recomendações. Princípios para pôr em prática, eu e o outro e a coletividade em tempos de crise. Estamos vivendo um tempo de crise, então, igualdade, agir cooperativamente nas mesmas necessidades e carências. Preste atenção nisso. Solidariedade, tenha consciência e esforço de preservação do bem-estar de todos. Não podemos ser egoístas nesse tempo que a gente está vivendo. Respeito, preserve os direitos, já falamos sobre isso, e deveres para você e para os outros. Cooperação, apoio individual, apoio coletivo, siga as regulamentações, tenha iniciativa de superação. A gente precisa de um tempo, a gente enfrenta até situações em que há até perdas. Então a gente precisa superar essa fase. Então um espírito de cooperação é necessário. Tenha simpatia e empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Compreenda o drama do outro. Compartilhe conforto. Coloque-se no lugar do outro. É importante. A gente está falando do respeito ao outro, a gente está falando do transcendente, a questão religiosa, ou até se você não é religioso, mas o respeito é fundamental. E para terminar, tenha sempre iniciativa. Estar atento ao que falta, dar-se para ajudar e mobilizar ajuda. Há um tempo, nesse tempo, a gente tem que estimular um ao outro para que todo esse conjunto de comportamentos ele seja reforçado. Certo? Essa foi a nossa aula. E a gente quer lembrar a você de você clicar na plataforma Eduque. É onde você encontra essas e as demais aulas. Esteja atento, esteja participativo, firme. Prazer. Um grande abraço.